Olá, meu amigo do Clube do Assinante. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Mário Godoy e estou aqui com o objetivo de discutir com você que me assiste temas relacionados ao direito de filiação, tanto em sua dimensão constitucional como em sua dimensão civil. Aliás, direito de filiação, que é um dos grandes temas do direito de família. Nós sabemos que direito de família conta com temas relacionados a casamento, união estável, pensão alimentícia, separação, divórcio, mas tem uma parte em nosso Código Civil de suma importância que trabalha a questão pertinente ao direito de filiação, principalmente quando se analisa o direito de filiação à luz das decisões atuais do STF e do STJ que vem realmente revolucionando essa matéria. Porém, antes de começarmos a falar propriamente em filiação, é bom que a gente teça algumas considerações sobre núcleos familiares de modo geral, dos quais filiação aparece como uma importante espécie. Olha só, por muito tempo, a família era identificada com a união conjugal. Os livros mais antigos de direito civil, como por exemplo o do conselheiro Lafayette, publicado na época do Brasil Imperial, dizia que família seria uma instituição formada pelo casamento do homem e da mulher com seus filhos, identificando-se família com a família matrimonial, a família gerada a partir de um casamento. Nessa época entendia-se que o casamento seria a única fonte legal que possibilitaria a duas pessoas constituírem uma família. Só que essa visão, com o tempo, passou a ficar defasada. Afinal de contas, nós temos vários núcleos familiares que foram se desenvolvendo para além do casamento, até culminarmos hoje com a união homoafetiva, a multiparentalidade, a socioafetividade e outras maneiras legais e até jurisprudenciais de se reconhecer uma família aqui no Brasil. Mas o casamento aparece como a modalidade mais tradicional de família. Realmente, a união conjugal formada pelo homem e pela mulher e sua prole tende a ser uma família tradicionalista, que foi gerada em nosso passado, que ainda existe em nosso presente, mas que não exclui outros núcleos familiares que também podem ser reconhecidos como entidades familiares, ok? Interessante que a partir de 1988, com o advento da Constituição Federal, passou-se a reconhecer em caráter oficial no Brasil a chamada união estável. União estável que seria uma entidade alheia ao matrimônio, que surgiria no mundo fenomênico, no mundo dos fatos, e que também mereceria o reconhecimento de família pelo Constituinte Federal de 88. E foi uma grande revolução nessa época. Inclusive, setores mais retrógrados, mais reacionários, criticaram bastante a visão do nosso Constituinte ao reconhecer como entidade familiar a união estável formada entre o homem e a mulher. Vejam que interessante. Antes do reconhecimento constitucional da união estável, os autores civilistas, de modo geral, falavam em concubinato. Quer dizer, um homem que se juntasse a uma mulher fora do casamento seriam meros concubinos. Não que o concubinato tenha sido extinto, ele ainda existe em nosso Código Civil. Porém, há que se diferenciar entre união estável, que é uma entidade familiar reconhecida constitucionalmente, e o concubinato, que não tem índole propriamente de família, conforme veremos ao longo de nossa explicação. Tranquilo? Então a união estável aparece a partir da Constituição como mais um núcleo familiar que se assemelha ao casamento, porém com ele não se confunde e que também goza do status e da proteção de família. O aspecto mais curioso dessa diferenciação entre casamento e união estável é o aspecto cronológico. É aquela história: quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Os autores vão dizer que o casamento como entidade familiar se constituiu primeiramente e que a união estável foi uma invenção dos tempos modernos, que a união estável aconteceu com o reconhecimento a partir da Constituição de 88. Essa é a visão desses autores. Porém, se formos remontar ao passado mais remoto, à pré-história da humanidade, iremos concluir que a união estável, na verdade, é mais antiga do que o casamento. Ou você acha que o homem das cavernas procurava um padre para se casar? Ou para quem é adepto da teoria criacionista,
Você acha que Adão casou com Eva perante um sacerdote? Claro que não. Os pares, eles foram se formando ao longo da evolução da humanidade através da união estável, para depois haver o reconhecimento do casamento. Então, antropologicamente, historicamente falando, a união estável precede o casamento, como sustenta com muita ênfase o presidente do IBDFAM, o Rodrigo da Cunha Pereira, em seu livro maravilhoso sobre concubinato e união estável, onde ele sustenta, com unhas e dentes, a pré-existência da união estável frente ao casamento, como se a união estável fosse a entidade familiar mais antiga, mas que, com o advento do matrimônio, sobretudo por razões de ordem religiosa, passou a ser uma entidade discriminada. Com o advento do matrimônio, a união estável foi relegada a segundo plano, para somente reaparecer agora, no Brasil, especificamente, a partir da Constituição de 88, que reconhece como entidade familiar a relação formada entre o homem e a mulher, não unidos matrimonialmente, mas com o objetivo de constituir família. Então temos assim essa duplicidade de núcleos, casamento e união estável. Porém, não podemos esquecer outros núcleos familiares, como, por exemplo, a família resultante do parentesco. Independentemente de duas pessoas se casarem, independentemente de duas pessoas manterem união estável, existe família a partir do parentesco. E o parentesco, no direito civil, assume 3 dimensões. Nós temos o parentesco consanguíneo, o parentesco por afinidade e o parentesco civil. Acompanha na tela. Meu amigo, minha amiga que me assiste, o que se deve entender por parentesco consanguíneo? Simples. Parentesco consanguíneo é aquele formado por laços de sangue, por laços de consanguinidade, e que tanto pode se revelar em linha reta como em linha colateral. Temos assim 2 possibilidades de parentesco consanguíneo. Acompanhe comigo. Temos o parentesco consanguíneo em linha reta, e o parentesco consanguíneo em linha colateral. Olha só, parentesco consanguíneo em linha reta é aquele que vincula os ascendentes aos descendentes. Ascendentes e descendentes são parentes consanguíneos em linha reta. E nós podemos situar nesse parentesco consanguíneo em linha reta a filiação. A filiação, se for encarada dentro do parentesco por consanguinidade, representará um parentesco consanguíneo em linha reta. Por outro lado, o parentesco consanguíneo em linha colateral, acompanha na tela, ele vai vincular exatamente o sujeito que integra a ordem familiar a parentes que não são ascendentes nem descendentes, mas que resultam de um mesmo tronco ancestral em comum. Não são ascendentes, nem descendentes, mas vão resultar de um tronco ancestral em comum, como se passa com os irmãos, com os tios, os sobrinhos e até os primos. Lembrando que o parentesco colateral no Brasil só vai até o 4º grau. O 4º grau alcança os primos. Os primos são parentes consanguíneos em linha colateral em 4º grau. É aí que acaba o parentesco. Em sala de aula eu brinco muito com meus alunos quando eu me reporto, até mesmo em turmas de pós-graduação, ao primo segundo. Fulano é meu primo segundo, que o pessoal chama primo de 2º grau. É bom deixar claro que essa figura esdrúxula, chamada primo segundo, para o direito civil, ela não existe. Porque o primo direto que nós temos, ele já é parente consanguíneo de 4º grau. E além desse 4º grau, não há mais que se falar em parentesco. Então aquele ser que nós chamamos